Senhorita, adultos não brincam com brinquedos. Se eu entrasse naquele apartamento agora, não encontraria Beanie Babies. Eu tenho meus Beanie Babies. Beanie Babies. Estou procurando por Beanie Babies. Eles querem Beanie Babies. Eles são apenas fofos. Vício total. Estou obcecada. Quando você se apaixona por eles, fica completamente envolvida. Acabei de perder muito dinheiro. Eles compravam centenas desses itens. Eu queria tanto isso. Eles simplesmente ficaram loucos. Viciante. Invadir lojas para roubar. Beanie Babies. Gostaria de dizer que a história desses ursinhos fofinhos é uma história feliz, mas isso seria uma mentira. Esta é uma história de abuso, ganância e crime. Como um ursinho de $5 se tornou um dos investimentos especulativos mais quentes, sendo revendido por milhares de dólares e criando histeria em massa. Veja, o que começou como um inofensivo brinquedo infantil se tornou algo muito bizarro. Fortunas foram feitas e perdidas durante a bolha do Beanie Baby, com pessoas apostando suas economias de vida nesses brinquedos de pelúcia. Houve até uma onda de crimes, pois as pessoas tentavam colocar as mãos neles a qualquer custo. Então, o que realmente aconteceu? Para entender a loucura dos Beanie Babies, primeiro precisamos voltar no tempo para a década de 1940, onde um pequeno garoto nasce em uma família severamente disfuncional. Ty Warner, nascido em 1944, teve uma infância perturbadora, no mínimo. Sua mãe era uma esquizofrênica paranoica, enquanto seu pai batia nele e em sua irmãzinha. Os pais de Ty se divorciaram e o enviaram para uma escola militar sem motivo aparente. Conforme Ty envelhecia, sua relação com a família ficava mais tensa, e ele e seu pai frequentemente saíam com as mesmas mulheres. Parecia que Ty tinha ciúmes de seu pai, e ele até queria seguir a mesma carreira que seu pai, vendendo brinquedos para crianças. Ty conseguiu emprego em uma grande empresa vendendo bonecas de pelúcia. E, estranhamente, Ty parecia ter um talento incrível para prever quais brinquedos venderiam e quais não venderiam. Ele também demonstrava um amor autêntico pelos produtos e era conhecido por sua ética de trabalho incansável. No começo dos anos 70, Ty virou o principal vendedor da empresa. Ele estava ganhando mais de $100 mil por ano, o que era até mais do que o Chief Executive Officer. Mas conforme Ty obtinha mais sucesso, seu ego também aumentava. Ele começou a dirigir carros de luxo para reuniões de negócios. Ele usava ternos de cores neon extravagantes e casacos de pele e passeava com uma bengala e cartola. Porém, quando a empresa decidiu reduzir as comissões dos vendedores e o tamanho dos territórios que poderiam cobrir, Ty ficou furioso. Como resultado, Ty começou a apresentar secretamente suas próprias ideias de brinquedos para os clientes da empresa. Infelizmente para Ty, a notícia disso chegou aos executivos da empresa, que o acusaram de tentar roubar clientes e o demitiram. Ty ficou devastado. Ele agora havia perdido todo o sentido de propósito e estava em queda livre. Ele ficou tão deprimido que alguns temiam que ele fosse tirar a própria vida. Era a década de 80 e um dia, Ty disse que teve uma visão. Ele precisava abrir sua própria fábrica de pelúcias. Afinal, ele conhecia bem a indústria de seus anos como vendedor, então por que não criar seus próprios brinquedos em vez de vender os de outros? Mas a ideia não parecia boa. A indústria de brinquedos de pelúcia diminuía anualmente. Brinquedos de baixa qualidade do exterior inundaram o mercado, e as grandes lojas vendiam-nos a preços baixos. Com o surgimento de novos brinquedos eletrônicos e jogos, como o Nintendo Entertainment System, parecia improvável haver muita demanda por brinquedos de pelúcia. Mas Ty afirmou que a indústria precisava de algo inovador e superior e estava convicto de que era capaz de realizá-lo. Nesse período, o pai de Ty faleceu, deixando-lhe uma herança de $50 mil. Ty usou tudo isso como capital inicial para sua nova empresa. Assim,
Em 1986, a TIE Inc. foi oficialmente criada. O primeiro produto da TIE para sua nova empresa de brinquedos seriam gatos do Himalaia de pelúcia. Ti foi para a Coreia do Sul e bateu nas portas das fábricas até encontrar um fabricante que concordou em produzir seus brinquedos. Ao projetá-los, TIE ficou obcecado em criar o melhor brinquedo possível, atentando a cada detalhe e usando materiais mais premium que outros brinquedos no mercado. Ele também tomou outra grande decisão que separou seu produto dos concorrentes. Ti reduziu o enchimento em seus brinquedos. Isso significava que, em vez de encher o brinquedo com feijões até ficar duro e fixo, seus brinquedos seriam menos cheios por dentro, tornando-os mais macios e aconchegantes. Isso também tornou seus brinquedos muito mais articulados, permitindo mover facilmente as partes do corpo para diferentes posições. Após finalizar seu produto, ele passou a participar de feiras de negócios para tentar vendê-lo aos varejistas. As pessoas pareciam gostar desses novos brinquedos de maior qualidade, mais macios e posáveis, mas eles notaram que o comportamento de TIE era um pouco estranho. Durante as feiras de negócios, TIE pessoalmente escovava o gato, realçava o olhar pinçando ao redor dos olhos e usava secadores para mantê-los fofos regularmente. Se a equipe de montagem das exposições não fizesse tudo exatamente como ele gostava, ele virava tudo de cabeça para baixo e mandava refazer até ficar perfeito. Ti também era muito paranoico com imitadores. Ele escreveu o aviso: se alguém copiar nossos designs ou patentes sem permissão por escrito, a propriedade de sua alma eterna passa para nós. Além disso, nossos advogados farão com que a vida na Terra não valha a pena ser vivida. Ironicamente, o próprio TIE passava muito tempo perambulando por lojas de brinquedos em busca de inspiração. A verdade brutal era que a indústria de brinquedos era implacável e cheia de pessoas tentando roubar ideias. Porém, após anos testando diversos brinquedos, em 1993, TIE teve uma ideia que o deixou especialmente animado. Uma nova série de brinquedos de pelúcia que ele iria chamar de Beanie Babies. O primeiro design foi um sapo verde chamado Legs, parte dos 9 Beanie Babies originais lançados. Isso logo subiria para mais de 30 Beanie Babies, e cada um teria a distintiva etiqueta vermelha TIE anexada. No início, mesmo com o entusiasmo de TIE, os Beanie Babies fracassaram. As vendas estavam baixas. Naquele momento, era quase inimaginável o que estava prestes a acontecer. Embora a maioria dos primeiros Beanie Babies não parecesse vender bem, Love o Cordeiro havia chamado a atenção. Devido a um problema com fornecedores, o tecido usado para fazer o Love não pôde mais ser produzido, levando à sua descontinuação. Quando os compradores atacadistas da TIE solicitaram mais do Love o Cordeiro, foram informados que ele não estava mais disponível. No entanto, eis o ponto crucial: em vez de dizer a verdade sobre a descontinuação do Love devido a problemas na cadeia de suprimentos, decidiram informar que o item havia sido aposentado. Agora, as empresas costumam descontinuar produtos que não vendem bem, mas enquadrar isso como uma escolha deliberada de parar de vender o Beanie Baby mais popular, que tinha muita demanda, gerou um efeito psicológico interessante. As pessoas começaram a perguntar se outros Beanie Babies também iriam se aposentar. Com isso, as vendas de Beanie Babies aumentaram imediatamente. Ti percebeu que aposentar os Beanie Babies poderia ser uma forma de aumentar as vendas, tornando-os edições limitadas. E isso coincidiu com algo mais inesperado. Mães de subúrbios de Illinois foram as primeiras colecionadoras dedicadas de Beanie Babies. No início, elas diziam que estavam apenas comprando para seus filhos, mas logo algumas lojas começaram a fornecer listas detalhadas de todos os Beanie Babies, tanto os ativos quanto os aposentados. Um colecionador admitiu que quando se tem uma lista, o foco não é no que se possui, mas sim no que falta adquirir. Assim, apesar dos Beanie Babies terem sido criados como um brinquedo divertido para crianças, as listas incentivaram adultos a competirem para colecioná-los todos. Muitas dessas mães ficaram obcecadas, e quando não achavam todos os Beanie Babies nas lojas locais,
expandiram a busca para estabelecimentos de outras regiões. A chave era que Tai não vendia Beanie Babies para lojas de desconto, pois queria que cada item parecesse especial, sendo particularmente contra grandes lojas e redes como Toys R Us. Te disse que eles colocariam os Beanie Babies em enormes caixas e os descontariam, diminuindo seu valor percebido. Então, Tai vendia para muitas lojas pequenas em vez de poucas lojas grandes. Ele negociou com pequenas lojas de brinquedos e presentes que tinham pouco poder de barganha. Mas isso acabou sendo genial. Quando você entrava em uma loja pequena, eles nunca tinham muitos Beanie Babies, dando a impressão de que eram muito mais raros do que de fato eram. Com a crescente popularidade dos Beanie Babies entre os colecionadores, Tai lançou novos modelos. E quando ele fez isso, ele aposentou mais dos antigos, então não havia muitos beanies em circulação ao mesmo tempo. Ao contrário de outras empresas de brinquedos que mantinham uma ampla variedade em seus best-sellers por muito tempo, Tai queria garantir que colecionar todos os Beanie Babies ainda fosse possível. E deixou claro que até os Beanie Babies mais populares podiam ser descontinuados, então era melhor comprá-los logo. Essa estratégia de aposentadoria funcionou bem, pois os primeiros beanies não venderam muito, logo produziram poucos. Consequentemente, quando os Beanie Babies originais foram descontinuados, não havia muitos em circulação. E devido à simples oferta e demanda, os mais raros dispararam em valor no mercado secundário, onde as pessoas começaram a negociar e vender Beanie Babies entre si. Isso se intensificou quando um colecionador iniciou um guia de preços do mercado secundário, listando o valor de cada Beanie Baby emitido. Apesar desses preços serem baseados em suposições exageradas, o mercado secundário para Beanie Babies começou a segui-los e tratá-los como seu valor real. Esses guias de preços introduziram o conceito de Beanie Babies como investimentos, pois as pessoas podiam acompanhar como os preços vinham aumentando no mercado secundário ao longo do tempo. Outros colecionadores criaram suas próprias revistas e livros sobre Beanie Babies, impulsionando ainda mais a demanda. Curiosamente, Tai não estava feliz com isso. Ele queria processá-los por criar revistas não oficiais e lucrar com os Beanie Babies. Mas logo ficou claro que o mercado secundário de Beanie Babies estava aumentando dramaticamente as vendas. Cada vez mais Beanie Babies foram aposentados, ou seja, não estavam mais disponíveis para compra em lojas, e sua produção foi encerrada. Nada instigava mais um colecionador do que saber que não poderia mais possuir algo. Ti era esperto. Quando um animal vendia mal, ele anunciava sua aposentadoria para impulsionar as vendas e liquidar o estoque. Os colecionadores passaram a comprar o item em larga escala. Ti também logo anunciaria os beanies como itens colecionáveis, não mais como brinquedos. É muito incomum um item colecionável custar apenas 5 a 10 dólares, mas funcionou brilhantemente, pois era acessível para todos. Comprar um beanie era como um bilhete de loteria, pois se fosse aposentado depois, você sabia que poderia revendê-lo com lucro. A semente foi plantada na mente dos clientes de que eles poderiam comprar um Beanie Baby por apenas 5 dólares e revendê-lo por um preço maior no mercado secundário. No começo era divertido. As pessoas compravam duplicatas para trocar com outras e completar seus conjuntos. Colecionadores faziam fila nas lojas para comprar os mais novos Beanie Babies, na esperança de que se tornassem o próximo item raro. Mas a moda se espalhou quando as pessoas começaram a se gabar de revender beanies por 5 vezes o que pagaram. Histórias de pessoas lucrando com a revenda de bichos de pelúcia começaram a se espalhar boca a boca e pela mídia. Colecionadores ocasionalmente compravam todo o estoque da loja de presentes local, reduzindo ainda mais a oferta. Havia também um leve elemento de esquema Ponzi nisso. Quando outras pessoas começam a colecionar, sua coleção aumenta em valor, então é bom atrair novos colecionadores. E assim, a ideia de ser um investimento se espalhou como um vírus. No começo, as etiquetas de cada Beanie Baby tinham o nome do designer, mas Tai removeu os nomes depois para que as pessoas acreditassem que ele havia projetado tudo sozinho. Ele até removeu o nome de uma menininha que projetou o fantasma Spook e ela ficou devastada. Remover o crédito de uma menina em idade escolar foi brutal, mas as versões antigas do brinquedo com o nome dela se valorizaram pela raridade. Colecionadores pagaram até $1.000 por ele,
sabendo que nenhum outro seria produzido com o nome dela. No entanto, o desenvolvimento mais crucial talvez tenha sido a chegada de Lina Trivedi, a 12ª funcionária da TIE. Ela era uma estudante universitária que começou a trabalhar meio período para a TIE em 1992. Ela ganhava apenas $12 por hora e ainda assim teve uma ideia que faria de TIE um bilionário. Lina sugeriu a TIE adicionar datas de nascimento e pequenos poemas nas etiquetas de cada Beanie Baby. Tia adorou, pois isso dava a cada Beanie uma personalidade extra. Então ele pediu que ela criasse um poema para todos os 86 Beanie Babies disponíveis em apenas 3 dias. E ela fez, e isso se tornou uma parte icônica dos Beanie Babies. Mas a grande ideia de Lina veio em 1995, quando ela perguntou a TIE se ele já tinha ouvido falar sobre essa nova coisa empolgante chamada internet. TIE nunca tinha usado antes e, na época, era principalmente usado por acadêmicos. Mas Lina descobriu que estavam surgindo fóruns dedicados aos Beanie Babies. Lina sugeriu que eles começassem seu próprio site oficial, tie.com, que seria impresso em cada etiqueta Beanie. Embora outras empresas tivessem sites, eles eram básicos e corporativos, contendo apenas endereço e informações de contato. Nada voltado para o consumidor. tie.com entraria para a história como um dos primeiros sites de negócios para consumidores já lançados e, essencialmente, a primeira sensação da internet. O site do TIE tinha um livro de visitas onde os fãs podiam interagir e negociar Beanie Babies. TIE também começou a escrever mensagens no site como se fossem dos próprios Beanie Babies. Isso incluía dicas sobre quais itens seriam aposentados. Os fãs de Beanie Baby passavam horas no site esperando por novas atualizações. O site frequentemente caía devido ao tráfego intenso, e logo após um anúncio sobre qual Beanie estava se aposentando, eles esgotavam nas lojas e os preços disparavam online. Equipes foram formadas, com uma pessoa no computador aguardando um anúncio, enquanto outra estava no shopping em uma ligação, pronta para saber quais Beanies comprar. Especuladores inundaram o moinho de rumores com previsões falsas para manipular o valor de um Beanie Baby no mercado secundário, alegando ter informações privilegiadas. Mas não era apenas o tie.com que impulsionava a demanda por beanies, o eBay também contribuía. Os Beanie Babies eram o produto mais popular do site, com uma categoria própria dedicada a eles. No auge, estima-se que 10% das vendas do eBay estavam relacionadas aos Beanie Babies. O formato de leilão elevou ainda mais os preços, com colecionadores superando uns aos outros para não perderem a oportunidade. Beanies eram vendidos por 6 vezes o preço de varejo, mas os mais raros por milhares. O crescimento inicial da popularidade da internet certamente ajudou a criar a mania dos Beanies. O conceito de ir online para descobrir quais desses Beanie Babies eram mais valiosos era algo totalmente novo e empolgante. A internet também facilitou a justificativa das pessoas comprarem mais Beanie Babies, pois elas podiam simplesmente ir ao eBay e ver muitas pessoas vendendo-os. Alguns até fizeram disso seu sustento em tempo integral. Uma mulher chamada Queenie Beanie atuava como intermediária, comprando e vendendo grandes quantidades dos produtos. Havia também uma convenção internacional de Beanie e uma revista Beanie que vendeu milhões de cópias. O anúncio na revista para protetores de etiquetas do Beanie Baby questionava: como proteger um investimento que valoriza 8.400%? Devido à especulação e hype, as vendas de TIE em 1996 aumentaram 10 vezes, atingindo 280 milhões de dólares. E isso era apenas vendas oficiais, sem contar todo o revenda no mercado secundário. TIE então elevou ainda mais a demanda ao limitar o fornecimento aos varejistas. Em 1997, ele disse a eles que só podiam comprar 36 de cada Beanie por mês. Isso se deveu parcialmente a problemas de fornecimento, mas também porque TIE entendia a necessidade da demanda superar a oferta. As lojas não conseguiam obter a quantidade desejada de Beanies. TIE dizia que mais chegariam em breve, mesmo quando não era o caso. Porém,
Os atrasos na entrega para as lojas só fizeram aumentar ainda mais o hype e os preços de revenda. Coletores frenéticos começaram a seguir caminhões de entrega para comprar os Beanie Babies assim que chegavam às lojas. Logo, essas remessas começaram a ser roubadas por ladrões. Devido ao assalto aos motoristas de entrega, a Thai Inc. foi forçada a remover seu icônico logotipo de coração de suas caixas para que as pessoas não soubessem o que havia dentro. Um executivo questionou se, ao enviar diamantes, uma imagem de diamante seria colocada na caixa. Em outro caso, um homem mascarado armado assaltou uma loja de brinquedos na Califórnia, levando cerca de $5.000 em Beanie Babies. Ele nem se deu ao trabalho de esvaziar o caixa registradora, os Beanie Babies valiam muito mais. Lojistas começaram a colocar os Beanie Babies mais raros em vitrines trancadas. Houve até roubos de Beanie Babies, com casas invadidas e toda a coleção roubada. O lançamento de ursos especiais, como o roxo Princesa Diana após sua morte, impulsionou ainda mais a mania de Beanie Babies. No início, as lojas só podiam encomendar 12 ursos princesa, fazendo com que rapidamente valessem centenas de dólares cada. Te convenceu o público de que esses beanies eram raros, embora milhões deles estivessem sendo fabricados na China por entre 25 e 65 centavos cada. Como ele vendia para muitas pequenas lojas locais em vez de grandes redes, ninguém percebeu a quantidade exata de Beanie Babies sendo vendidos. Os colecionadores pioneiros agora possuíam fortunas de 6 dígitos, vendendo urso sol por mais de $2.000 cada, mesmo tendo pago apenas $5 inicialmente. Surgiram relatos de pessoas pagando a faculdade dos filhos graças aos Beanie Babies, atraindo mais colecionadores. Como disse um economista, não há nada tão perturbador para o bem-estar e julgamento quanto ver um amigo ficar rico. Ninguém queria ficar de fora. Os brinquedos de pelúcia superaram as expectativas da indústria, com vendas acima de todos os outros brinquedos. Nessa altura, ninguém mais os via como um brinquedo divertido. Eles eram um investimento especulativo para enriquecer. E assim, muitos começaram a dizer: você nunca deve deixar uma criança tocar um Beanie Baby, pois isso diminuiria o valor deles. A Ti fez parceria com o McDonald's para lançar uma linha de Beanie Babies em miniatura, chamada Teeny Beanies. Estes seriam dados como brindes gratuitos nos McLanche Feliz do McDonald's. Ti acreditava que a parceria com o McDonald's atrairia um novo público interessado em colecionar Beanie Babies regulares, levando a febre para o mercado de massa. Em abril de 1997, a promoção foi lançada e imediatamente o caos começou. O McDonald's foi inundado com ligações de pessoas perguntando sobre a disponibilidade e estoque de Beanie Babies específicos. Os clientes pediam muitos McLanche Feliz, depois diziam ao caixa para ficar com a comida ou jogá-la fora. Só queriam os Beanie Babies. O McDonald's rapidamente dobrou suas vendas de McLanche Feliz, pois as pessoas queriam colecionar o conjunto completo. Outros logo começaram a revendê-los online. Como resultado, as lojas do McDonald's rapidamente ficaram sem os mini beanies, tendo que limitar a quantidade de McLanches felizes por cliente. Então, os colecionadores começaram a usar disfarces para comprar mais. Enquanto isso, um funcionário do McDonald's de 18 anos foi preso por roubar mais de $6.000 em mini beanies da loja. Apenas 2 semanas após o início da promoção, o McDonald's publicou anúncios para se desculpar por encerrar o brinde mais cedo, devido ao esgotamento dos mini beanies. Muitos funcionários ficaram gratos, pois temiam por sua segurança conforme as multidões invadiam as lojas. Os funcionários usavam broches com a frase "Eu sobrevivi ao ataque dos mini Beanie Babies". Isso tudo gerou mais cobertura da mídia para os Beanie Babies, atraindo novos colecionadores. Como sempre, isso aumentou a demanda, tornando mais difícil encontrar Beanie Babies nas lojas, aumentando ainda mais os preços. Ti era tão focado no produto que negligenciava a logística e distribuição, causando escassez de suprimentos, o que inadvertidamente aumentava ainda mais a demanda. A escassez também levou a um aumento de Beanie Babies falsos, imitações da China de qualidade inferior, mas com aparência semelhante.
As falsificações reforçaram a percepção de que o original era muito valioso, pois sua existência sugeria alta demanda pelo produto. Uma mulher começou a oferecer serviços de autenticação de Beanie Babies por $20, confirmando se eram verdadeiros ou não. Em 1998 foi anunciado que os Beanie Babies faturaram $1,4 bilhão. No início do próximo ano, Ty anunciou que todos os seus funcionários receberiam bônus equivalentes a 1 ano de salário. Enquanto a Ty Inc. lucrava absurdamente, muitos dos novos colecionadores de Beanie não tinham o mesmo sucesso financeiro. Mulheres que não podiam comprar sapatos para os filhos carregavam carrinhos cheios de Beanie Babies. Uma delas disse que estão com o pagamento da casa atrasado, mas seu filho de 15 anos tem paralisia cerebral. Eu me digo que ele pode usar o lucro desses Beanie Babies para ajudar a manter um estilo de vida decente depois que eu partir. Como se as coisas já não estivessem loucas o suficiente, em 1999, Jeffrey White atirou em um guarda de segurança. Uma investigação sobre sua morte revelou que os 2 homens estavam envolvidos em uma disputa por centenas de dólares em Beanie Babies. Olá, lendas, John aqui, fundador da Magnates Media. Queria compartilhar rapidamente uma novidade empolgante. Para quem não sabe, a Magnate Media não é uma grande empresa. Comecei este canal sozinho do meu quarto, produzindo vídeos de baixa qualidade. Não podia pagar por um tripé, então coloquei a câmera sobre alguns livros, por isso o ângulo ficou um pouco inclinado. Eu não poderia imaginar que estaria onde estou agora. Em 1999, 24 novos Beanie Babies foram lançados, a maior introdução de novos produtos que já haviam feito. Isso foi um erro. Os colecionadores buscavam conjuntos completos de beanies, mas com o aumento da quantidade em circulação, muitos desistiram do hobby. Nessa época, colecionadores notaram que os primeiros beanies estavam sendo produzidos em excesso. No começo, os beanies aposentados eram mais difíceis de achar, mas a Ty produzia tantos que não eram tão raros. Dezenas de milhões eram produzidos anualmente para suprir a demanda. Além disso, bolhas como essa necessitam de novos colecionadores do mercado para manter o ímpeto. Porém, a demanda estava em queda. Pela primeira vez, os preços caíram. Porém, Ty tinha um plano. Em agosto de 1999, Ty anunciou uma lista de novos beanies em seu site junto com uma mensagem. Em 31 de dezembro de 1999, todos os beanies serão aposentados. Alguns acharam que Ty enlouqueceu, mas a notícia de que todos os Beanie Babies seriam aposentados no início do milênio impulsionou as vendas e gerou muita atenção midiática. Os lances no eBay subiram 75%. No dia 25 de dezembro, apenas 6 dias antes de todos os Beanie Babies supostamente encerrarem a produção, Ty postou uma nova mensagem no Ty.com. Após muito refletir, estou disposto a deixar o destino dos Beanie Babies em suas mãos. Ele afirmou que uma votação pública decidiria o futuro dos Beanie Babies. Era possível pagar 50 centavos para votar no futuro dos Beanie Babies. Poucos dias depois, Ty anunciou que mais de 200 mil votos foram contabilizados, com 91% a favor da continuação dos Beanie Babies. Alguns dentro da empresa mais tarde alegaram que a contagem real de votos era menor e disseram que Ty nunca planejou acabar com os Beanie Babies. Isso era apenas um truque de marketing. Contudo, o público notou isso. Quando a ressurreição dos Beanie Babies foi oficialmente anunciada, a indústria, a mídia e os clientes de Ty prestaram pouca atenção. As vendas despencaram mais de 90% e os beanies começaram a surgir em lojas de $1. Chega um momento em que alguém compra um Beanie Baby e não consegue revendê-lo com lucro, então perde o interesse em comprá-los. A oferta excede a demanda. Os preços despencam conforme a confiança das pessoas diminui. O mercado fica inundado de pessoas querendo se desfazer deles, então não há mais escassez e a bolha estoura. Apesar de hoje ser engraçado lembrar da loucura do Beanie Baby, houve vidas reais afetadas por isso. Um ator perdeu o fundo universitário de 6 dígitos de seus filhos ao especular sobre gorros no auge do mercado, acreditando que valorizariam.
Outros se viciaram de fato e se endividaram para comprar mais, crendo que isso era seu bilhete para a liberdade financeira. Mas quase todos os Beanie Babies dos anos 90 valem hoje menos do que custaram originalmente. Enquanto isso, em setembro de 2013, Ty foi acusado de evasão fiscal. Ele escondia mais de 100 milhões de dólares em uma conta secreta na Suíça. O mais estranho é que Ty, um bilionário, tentava evitar pagar um imposto que representava uma fração ínfima de seu patrimônio líquido. O que também é estranho é que a sentença de Ty foi muito leve. Sem prisão, apenas 2 anos de condicional e 500 horas de serviço comunitário. O juiz citou a filantropia de Ty como um dos motivos para a sentença branda. Outros destacaram que ele doou apenas cerca de 2% de seu patrimônio líquido atual para a caridade, o que é ótimo, mas não justifica evitar a prisão. Ty, apelidado de Steve Jobs dos brinquedos de pelúcia, continuou criando novos brinquedos mesmo após o estouro da bolha dos Beanies. Ele ainda é um multibilionário, tudo graças à febre dos Beanie Babies que durou 3 anos. Embora ele possa ter cometido erros no final, como aumentar demais a oferta, a realidade é que não duraria para sempre. As bolhas como essa só persistem enquanto novos compradores entram no mercado dispostos a pagar preços exorbitantes. Isso foi visto diversas vezes na história. Houve a mania das tulipas na Holanda no século XVII, onde os bulbos de tulipa eram negociados por mais do que o salário anual das pessoas. E mais recentemente, basta observar a bolha token não fungível e os preços exorbitantes pagos pelas pessoas. Tudo isso é uma visão fascinante da psicologia humana. Mas para talvez entender melhor isso, vá conferir a história de Charles Ponzi, um dos mais notórios trapaceiros da história. Até lá, saúde!